Não seria incrível nunca sentir medo de nada? Mary Cassian diz: Calma aí. Seu objetivo não é se livrar do medo. Seu objetivo é responder ao medo da maneira certa. Combater o medo não saudável com um temor maior. O temor que acalmará os seus medos. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos, e Dana Gresh, na voz de Raquel Anderson. Você se descreveria como confiante, forte e corajosa quando precisa ser? Eu amaria crescer nessas áreas e provavelmente você também. Felizmente, Deus, em Sua palavra, nos dá a orientação que precisamos nessa área e em todas as outras. No episódio anterior, aqui no Aviva Nossos Corações, tivemos a alegria de ouvir uma conversa entre a autora e palestrante Mary Cassian e a co-apresentadora deste programa, Dana Gresh. O novo livro de Mary se chama A Mulher Verdadeiramente Confiante. O subtítulo, que eu amo, é A Notável Determinação de uma Mulher Temente a Deus, que infelizmente está indisponível em português. Na semana passada, aprendemos sobre confiança verdadeira em oposição ao tipo de confiança centrada em si mesma que o mundo promove. Depois, Mary explicou a diferença entre os tipos errado de medo, e talvez isso te surpreenda ouvir, e o tipo certo de medo, que, é claro, é o saudável temor do Senhor. Se você perdeu algum desses episódios, visite o nosso site www.avivanossoscorações.com e acesse os episódios anteriores. Hoje, Mary vai nos ajudar a combater um medo não saudável. Ela vai explicar o que quer dizer com isso. E aqui está Dana para iniciar essa conversa. Bem, Mary, semana passada nós demos, bom, eu acho que eu dei, mas você não me interrompeu, algumas tarefas para nossas ouvintes. E eu estou pensando, será que elas fizeram? Bem, espero que cada ouvinte tenha aproveitado a oportunidade de refletir sobre essas escalas de autoconfiança. Na primeira escala de confiança, o quão confiante você se sente? Em uma escala de 1 a 10, se você fosse avaliar, seria um alto nível de confiança 8, 9, 10? Ou você estaria se sentindo com baixa confiança, por volta de 1 ou 2? Mas a segunda pergunta foi, onde você se colocaria na escala de confiança se fosse avaliar sua dependência do Senhor? Sua confiança no Senhor? Seria mais próxima de 10 ou mais próxima do lado inferior da escala? Se você se viu mais próxima do lado inferior da escala, você está no lugar certo hoje. Porque Mary nos ajude a transformar o medo errado em confiança. Nos ajude a combater o medo não saudável. Bem, a Bíblia nos desafia a fazer exatamente isso. Parar de colocar nossa confiança no lugar errado e começar a colocar a nossa confiança no lugar certo. O medo saudável nos dará o tipo correto de confiança. No temor do Senhor, há uma confiança forte. Bem, uma pessoa que teve o tipo errado de confiança na primeira parte de sua vida, mas depois foi capaz de mudar para o verdadeiro tipo de confiança à medida que envelheceu e cresceu, foi Moisés. Você escreve sobre ele em seu livro, Mary. Sim. Moisés foi filho adotivo da filha do faraó. O grande faraó do Egito era seu avô. Ele foi criado no palácio e as escrituras nos dizem que ele foi um grande líder militar. Ele tinha tudo. Tinha riquezas, uma excelente educação e conseguiu ascender na hierarquia. A história nos diz que sua mãe tinha em mente uma posição muito poderosa para Moisés no Egito e que ele tinha todo o prestígio, poder, influências e riquezas. Tudo. Moisés provavelmente era um cara super confiante. Você acha que ele teria se saído bem na escala de autoconfiança? Acho que sim. Eu tenho tudo sob controle. Eu tenho tudo o que preciso. Na primeira parte de sua vida. Na primeira parte de sua vida. E o que também é interessante, à medida que as escrituras descrevem sua história, diz em Hebreus capítulo 11, verso 24, que ele parecia ser um Moisés destemido.
Ele chegou ao ponto de dizer: não, eu não serei chamado de seu filho, me identifico mais como hebreu. E um dia ele foi ver o povo hebreu e viu um escravo hebreu sendo maltratado. E para aqueles que estão familiarizados com a história, ele tomou as rédeas em suas próprias mãos. Ele matou o egípcio que estava maltratando o escravo hebreu e escondeu seu corpo. E quando os hebreus souberam disso, eles disseram: ei, Moisés, quem você pensa que é? E quando seu avô, o faraó egípcio, ficou sabendo, emitiu um edito para matar Moisés. De repente, tudo que Moisés confiava, seu poder, sua posição, sua autoridade, tudo o que ele tinha, toda a sua pose, toda a sua confiança simplesmente desapareceu. Tudo em que ele se apoiava desmoronou, se desfez como uma teia de aranha. Exatamente, como uma teia de aranha. Veja que interessante. Moisés fugiu para Midian e passou 40 anos como pastor. E pastor de ovelhas era uma das profissões mais inferiores naquela época. Era uma profissão muito humilde. Ele foi de importante governador e líder militar e o bambambam do Egito a ninguém e nada. Quando o Senhor falou com ele na sarça ardente, vemos que Moisés havia perdido toda a sua pose e estava cheio de insegurança. Ele estava tipo: quem sou eu? Eu não posso fazer isso. O Senhor está falando com a pessoa errada. Eu sou ninguém. Vemos então uma grande confiança e de repente ela se foi. E 40 anos depois ele ainda estava ressentido e se sentindo extremamente inseguro. E o interessante de toda a história é que Deus não dá a Moisés uma conversa do tipo: vai, Moisés, você consegue fazer isso? Ou você só precisa de mais autoconfiança. Você só precisa recuperar sua pose. Ele não faz nada disso. Basicamente, ele o repreende, corrige-o por colocar sua confiança em sua própria habilidade, ou na falta dela, e desafia-o a tirar todo esse processo de confiança em si mesmo, ou em quem ele era, do cenário, e em seu lugar, coloca sua confiança no Senhor. Mary, deixe-me apenas ler como Moisés expressa sua falta de confiança depois que Deus diz: ei, eu tenho um chamado para você. Eu tenho um desafio para você. Quero que você liberte o meu povo. Em Êxodo 3, verso 11, diz: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Quantas de nós já disseram isso em nossas vidas? Quem sou eu para ensinar essa classe? Quem sou eu para criar esse filho? Quem sou eu para fazer esse trabalho? Quem sou eu? A falta de confiança aparece. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E o verso 12. Deus afirmou: isso confirma o que você estava ensinando no nosso primeiro dia juntas. Colocar sua confiança na coisa certa. Colocar sua confiança em Deus. O Senhor queria que Moisés aprendesse a confiar nele. Ele queria que Moisés aprendesse a colocar sua confiança na pessoa de Deus, no poder de Deus, na provisão de Deus e no plano de Deus, e colocar sua própria confiança no Senhor, em vez de confiar em sua própria capacidade ou de se preocupar com a sua falta de habilidade. Às vezes olhamos para a nossa falta de habilidade e dizemos, como você disse, Dena: quem sou eu? Eu não consigo fazer isso. Eu não tenho o que é necessário. Eu não tenho os recursos. Eu não tenho confiança. E o Senhor desafiou Moisés. E ele nos desafia a dizer: você não precisa ter confiança em si mesmo. Você não precisa ter o que é necessário. Tudo o que você precisa sou eu. Tudo o que você precisa é de mim. E tudo o que você precisa fazer é colocar sua confiança no lugar certo e depender de mim, em vez de confiar naquela teia de aranha que vai te decepcionar. Mas aqui neste momento, Moisés não está confiando na provisão e no plano de Deus. Parece que ele nem está confiando em Deus. Mary, sabemos como a história termina, mas como Moisés reverteu isso? Como ele superou seu medo para se tornar confiante em Deus? Foi uma jornada. Acho que o Senhor o ensinou. Conforme ele começou a confiar em Deus, em vez de confiar em todas aquelas outras coisas nas quais ele estava colocando sua confiança, ele começou a aprender.
O interessante é que vemos no final de sua vida que Moisés é um cara super confiante, mas não é um tipo de confiança arrogante. É uma confiança quieta e santa. Não é um, olhe para mim, eu posso fazer isso, veja o que eu fiz, mas é um, veja o que Deus fez e veja quem Deus é. Vemos no final do livro de Êxodo que este homem tinha medo até de falar. Não sabemos se ele tinha algum problema de fala, mas por qualquer motivo ele lamentava ao Senhor que sua língua era lenta. Eu não posso falar em público, o Senhor escolheu a pessoa errada. E Deus o desafiou dizendo, não, eu não escolhi a pessoa errada. Sou eu quem faz a sua boca e sou eu quem está te escolhendo. No final da vida de Moisés, vemos ele levantando-se e dando um grande discurso. Vários capítulos da Bíblia são dedicados ao que Moisés disse, dando glória a Deus pelo poder de Deus, pela provisão de Deus, pelo plano de Deus e pela capacitação de Deus. Sua confiança havia mudado. Primeiro ele confiava em si mesmo, e quando o Senhor falou com ele na sarça ardente, ele estava inseguro. A escala tinha mudado de um 10, estou tão confiante em mim mesmo, para um 0, eu sou ninguém. Eu não posso fazer nada. Quem sou eu? Sim. E no final de sua vida, depois que o Senhor o levou nessa jornada de confiança, vemos que Moisés começou a usar uma escala completamente diferente para medir sua confiança. Ele estava colocando sua confiança em Deus. Sua confiança estava baseada em quão firmemente ele confiava no Senhor, em vez de quão firmemente ele confiava em outras coisas. Sim, penso. Quantas vezes os israelitas se comportaram mal? Acho que provavelmente não poderíamos contar. Mas estou pensando naquela vez em que Deus disse, não segurei com vocês. E a confiança de Moisés agora está tão firme em Deus. Ele está plantado na sua confiança em Deus, que acaba sendo audacioso. Ele diz a Deus, não liderarei esse povo a menos que vá comigo. Eu não posso fazer isso sem ti, Deus. Tu és a minha confiança, tu és tudo. Ele era um homem completamente diferente. Ele está na escala certa de confiança agora. Ele está na escala de confiança em Deus. Ele está dizendo, se Deus não estiver comigo, não posso ir. Eu não posso fazer isso. Exatamente, é isso mesmo. É assim que combatemos o medo não saudável. É assim que começamos a abordar todas as coisas das quais temos medo. Todas as coisas que nos causam inseguranças. Talvez seja a nossa aparência, talvez não fomos agraciadas com o tipo de beleza que gostaríamos de ter. Talvez o nariz seja do formato errado. Talvez tenhamos acordado com um péssimo dia de cabelo. Todas nós, como mulheres, já passamos isso com certeza. Temos a mania de colocar nossa confiança em coisas frágeis, não é? Colocamos nossa confiança nessas coisas. Ou talvez tenhamos tido uma grande crise de acne ou algo assim. Nossa pele está ruim, ou outra coisa que nos causa falta de confiança. Talvez seja apenas o medo do que os outros pensam. Ou talvez tenhamos experimentado o fracasso. Pensávamos que poderíamos fazer algo e não conseguimos. E temos esse medo de fracassar. Ou talvez tenhamos passado a vida toda ouvindo a mensagem: você não pode fazer isso, você não é ninguém. Você não é bom o suficiente. Acho que precisamos levantar todos esses medos ao Senhor e combater o medo não saudável, introduzindo um medo maior. O temor do Senhor acalmará todos os outros medos. É assim que combatemos o medo não saudável. Começamos a colocar esses medos onde eles pertencem e colocamos o temor do Senhor onde ele pertence, acima de todos esses medos para acalmar todos esses outros medos. Porque quando mudamos o foco de nossa confiança de teia de aranha para confiar na rocha sólida que é Deus, e mudamos nosso medo de ter medo de todas essas outras coisas, o que as pessoas pensam de nós, qual a nossa aparência, quanto dinheiro temos, quão bem-sucedidos somos, como nos comparamos aos outros, quando tiramos nossos medos dessas coisas e focamos no temor do Senhor e trazemos o temor do Senhor à mesa, o que acontece com Moisés acontecerá conosco. Veremos o medo combatido e veremos nossa confiança crescer cada vez mais. Mas não confiança em nós mesmas, confiança no Senhor, que é a única confiança que é forte e não nos decepcionará.
Torne isso prático para nós, porque coloque sua confiança no Senhor é uma categoria enorme, certo? Você pode dividir isso em alguns passos de como podemos construir nossa confiança? Na prática, como chegamos a esse ponto em que nossa confiança está no poder e na magnificência de Deus? A primeira coisa que precisamos entender quanto à confiança é que não se trata de como nos sentimos. A confiança é sobre onde colocamos nossa fé. E isso é muito importante, porque nossa tendência é basear nosso medidor de confiança em como nos sentimos confiantes. Acho que o mundo nos tenta fazer isso porque eles querem que busquemos aquele sentimento, a sensação de confiança ao colocar nossa confiança no lugar errado. Portanto, a primeira coisa que você precisa fazer, querida irmã que está ouvindo isso, é entender que seu sentimento não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é sua escolha, de onde você decide colocar sua confiança. Acho que o mundo nos ensina que é possível se livrar do medo, e se nos livrarmos dos sentimentos de medo e avançarmos corajosamente, seremos mulheres confiantes. Mas a Bíblia parece indicar que o medo é algo com o qual precisamos lidar continuamente. Seu objetivo não é se livrar do medo, seu objetivo é responder ao medo da maneira correta. Na verdade, o medo é um convite para responder ao Senhor da maneira certa. Eu gosto disso. Isso é bom. Digo isso novamente, vale a pena ouvir de novo. Com certeza. O medo é um convite para responder ao Senhor da maneira certa. Davi disse: "Quando eu estiver com medo, confiarei em ti." Salmo 56, 3. Não se iluda com a ideia de que você pode se livrar do medo em sua vida. O medo não será extirpado da sua vida. Satanás é um propagador de medo. Ele lançará medo sobre você. Ele criará situações para você. Vivemos em um mundo quebrado e caído. Um mundo no qual existem muitas coisas legítimas para temer. Um mundo onde as coisas não acontecem como gostaríamos. Um mundo onde as coisas estão quebradas. Vemos doenças, mortes, dor e sofrimento. Há muito o que temer. Seu objetivo é responder ao medo da maneira correta, combater o medo não saudável com o maior medo, o temor que acalmará todos os seus medos. Quando eu estiver com medo, foi que Davi disse, e Davi certamente tinha muito a temer em sua vida e em sua situação. Ele tinha pessoas tentando matá-lo, ele tinha conflitos familiares, ele tinha amigos que o traíram, relacionamentos que se desfizeram, e todos os tipos de medos decorrentes das escolhas erradas que ele fez, que voltaram para assombrá-lo. Ainda assim, ele disse: "Quando eu estiver com medo, confiarei em ti." Portanto, o medo, em primeiro lugar, é um convite para confiar. Houve uma situação para mim, até mesmo nas últimas semanas, e falamos sobre isso alguns dias. Meu pai estava em uma sala de isolamento por causa do Covid, e houve várias horas em que pensei, vamos perdê-lo aqui. Eu estava segurando sua mão e tocando hinos no meu iPhone. Quando estiver com medo, confiarei em ti. Sempre que esse medo surge, e ele surge em meu coração também. Mas eu aconselho meu coração com a verdade. Aconselho meu coração com as Escrituras. Aconselho meu coração com a grandeza de quem Deus é. E é assim que acalmo esses medos. É um convite, sempre que me sinto ansiosa. Com que frequência durante o Covid todas nós sentimos essa ansiedade e pensamos: "Oh não, o que vai acontecer? Essa situação é tão difícil." Isso é um convite para trazer a verdade para a mente, trazer o temor do Senhor para a frente e ter aquele grande medo, aquele grande respeito e aquela grande maravilha de quem Deus é, para acalmar todos esses medos menores. Sim, lembro-me de uma vez, Mary, quando eu escrevi meu primeiro livro. Um amigo disse: "Ok, agora você precisa aceitar convites para falar." Bem, sou extremamente introvertida e até aquele momento minha vida nunca tinha estado em um palco. Nunca teria subido neste palco. Não consigo nem te dizer o medo que me dominou. Eu disse a essa amiga: "Nunca vou falar na frente de uma plateia ao vivo. Nunca. Isso jamais vai acontecer." E essa pessoa disse: "Oh, isso parece uma oportunidade para você confiar em Deus." Foi isso que essa pessoa me disse.
Parece que você não confia em Deus. Se receber um convite para falar, você precisa considerar isso como uma oportunidade, um convite para confiar em Deus. Não é um convite para falar. Eu me arrastei por 2 anos, de palco em palco, aterrorizada, mas dizendo: estou totalmente fora dos meus limites, mas isso ainda está sob os pés de Cristo. Não posso fazer isso na minha fraqueza, mas Ele é forte quando eu estou fraca. Eu me banhava nas escrituras que vinham à mente. Eu ia com medo e saía com medo. Não enfrento mais isso porque continuei colocando minha confiança em Deus. Continuei banhando minha mente na verdade da palavra. Não é sobre mim. Eu não estava lendo versículos que diziam: fui formada maravilhosamente. Não. Eu estava lendo versículos sobre o quão incrível e forte Deus é. Isso mesmo. Penso naquela história dos discípulos no barco no mar da Galileia, quando houve uma tempestade enorme e Jesus estava dormindo na popa. Eles estavam prestes a serem vencidos pela tempestade e estavam apavorados. Eles estavam com muito medo. Eram tipo uns dramáticos. Eles estavam aterrorizados. Bem, eu acho que a tempestade deve ter sido bem ruim para assustá-los, porque eram pescadores experientes. É verdade. Deve ter sido muito violento. E lá estava Jesus, dormindo no barco, sem ficar apavorado com eles. Eles o acordaram e ele acalmou a tempestade. E as escrituras dizem que eles temeram grandemente. Eles ficaram ainda mais assustados sobre quem Jesus era em comparação àquela grande tempestade, porque de repente eles viram o poder dele. E veja o que Jesus perguntou a eles, e é uma pergunta interessante. Ele perguntou: por que vocês estavam com medo? É uma pergunta interessante, porque a resposta seria: bem, não é óbvio porque estávamos com medo? Íamos morrer. Era uma tempestade ruim. A água estava entrando pelo barco. Nosso barco estava quase virando. Íamos nos afogar. E não estávamos ajudando em nada. Estava super tranquilo e nós estávamos apavorados. E Jesus diz: por que vocês estavam com medo? Porque se eles tivessem entendido e reconhecido quem estava no barco com eles, teria percebido que temer a Ele, temer o Senhor e colocar sua confiança nele, teria acalmado seus outros medos. Independentemente do resultado, não podemos controlar o resultado, independentemente dos caminhos que trilhamos, independentemente de meu pai morrer na UTI, independentemente de eu tentar de tudo para fazer meu casamento funcionar e as coisas só piorarem, independentemente do meu filho pródigo voltar amanhã como eu desejo. Independentemente do resultado, posso confiar na pessoa que está no meu barco, o Salvador. Posso confiar em Jesus. E quando o temo, não preciso ter medo de outras coisas. Ou, melhor dizendo, até o medo que sinto de outras coisas começa a ser colocado em perspectiva. Ele apenas o acalma. Ele acalma os outros medos. Quando estou com medo, é um convite para ir a Jesus e dizer: Jesus, tu estás no meu barco e eu confio em ti. Tu és o Salvador que acalma tempestades. Tu és o Salvador que nos leva para o outro lado. Tu és o Salvador que anda sobre as águas. Tu és o Salvador cuja palavra pode trazer paz a tudo. Por favor, venha e acalme meu coração hoje. Acalme meus medos. Me ajude a temer a ti, mais do que temo essa circunstância. No temor do Senhor, a grande confiança. Uau! É tão importante para nós apoiarmos essa verdade de Provérbios 14. Foi isso que Mary Cassian nos ajudou a ver, o verdadeiro tipo de confiança. Ouvimos uma conversa ótima entre Mary Cassian e Dana Gresh, baseada em alguns temas encontrados no novo livro de Mary, A Mulher Verdadeiramente Confiante, a notável determinação de uma mulher temente a Deus. Eu falei isso semana passada e vou dizer novamente. Nesse tempo de tanta confusão, descrença e oposição aos caminhos de Deus, precisamos de um exército de mulheres tementes a Deus, que tenham essa determinação notável, mulheres que sejam o tipo certo de confiantes. Mary estará de volta em breve para encerrar o programa de hoje em oração. Mas antes, eu gostaria de lembrá-las que ela será uma das palestrantes da Conferência da Fiel em 2025, em Santos, de 21 a 23 de março.
clique no link aqui na transcrição para fazer a sua inscrição e use o código AVIVA para ter 15% de desconto. Será uma bênção. Mary, ao encerrarmos, eu quero tomar um momento para agradecer pela sua amizade, seu encorajamento, suas orações, pela enorme bênção que você foi para mim e para o Aviva Nossos Corações ao longo de todos esses anos. Eu sou tão grata pela alegria de ter coescrito alguns livros com você. Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino, e Mulher 2, 10 Elementos da Feminilidade, Design Interior. Eu sei das longas horas e do trabalho árduo que você dedicou à escrita desses livros, incluindo esse mais recente, e minha oração é para que Deus use essa mensagem para fortalecer os corações de suas mulheres e nos dar verdadeira confiança. Obrigada por ser uma amiga tão querida do Aviva Nossos Corações e pelo desafio que você e Dana nos trouxeram através dessa conversa esta semana. Eu gostaria de pedir, Mary, para você orar uma bênção sobre cada ouvinte, cada pessoa que ouviu essa conversa esta semana, para que o Senhor desenvolva em cada uma de nós a verdadeira confiança, baseada em um temor saudável e santo do Senhor. E, enquanto Mary ora por nós, se for possível, você poderia apenas parar o que está fazendo neste momento, talvez até mesmo encostar o seu carro se você estiver dirigindo, ou deixar de lado esse projeto em que está trabalhando. Você poderia simplesmente parar e se juntar a nós, pedindo a Deus para realizar essa boa obra em seu coração? Aqui está, Mary. Pai Celestial, eu te agradeço porque Tu és nossa confiança. E não precisamos colocar confiança em nossos recursos ou habilidades limitadas, ou temer quando nos deparamos com nossas inabilidades. Pai, eu oro pela mulher que está ouvindo hoje e está lutando com sua confiança. Os medos e inseguranças estão varrendo sobre ela, como a água varreu para dentro do barco dos discípulos naquela noite de tempestade. E ela pensa que está afundando. Ela acha que não vai conseguir. É muito avassalador e assustador. Poderias lembrá-la neste momento de quem está no barco com ela? Lembra de que Tu és maior e mais poderoso, e mais maravilhoso e soberano. Lembra de que quando ela coloca seu medo em Ti, quando ela confia em Ti, Tu irás combater o medo não saudável e começar a diminuir todos os outros medos que ameaçam dominar seu coração. Eu oro para que Tu dês a ela uma grande calma neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje foi o último episódio da série chamada A Mulher Verdadeiramente Confiante. Amanhã iniciaremos a série Saciando Nossa Sede. Escutaremos o testemunho de várias mulheres que descobriram a verdadeira satisfação em Cristo. E uma delas não consegue deixar de cantar sobre isso. Aguardamos você amanhã, aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.